E no dia da formatura desta creche, no ano passado, eu estava sentada numa cadeirinha lá no fundo e a Pamela estava dirigindo o trabalho. De repente, o Senhor falou grandemente comigo. Falou assim: vocês vão fazer um CD infantil. Vai nascer um CD infantil desta igreja. Quando a bispa veio falar que nós tínhamos que fazer o CD infantil, falei, ó Deus trazendo novas experiências. Então assim, é como Moisés estava com o povo lá na frente do mar, lá para passar o Mar Vermelho. Ele tinha que ter a coragem e a ousadia de fazer. E eu acho que é isso que Deus gostou e gosta. Porque de repente nós não fomos fazer um trabalho para engrandecimento pessoal, mas é realmente um dos departamentos da comunidade. É tratar das crianças. Como a bispa estava dizendo, foi numa reunião da creche, onde a gente trata de 100 crianças que não são nossas. Então, o nosso zelo, nossa vontade, nosso desejo foi crescente. A EBF, que é a festa que nós realizamos no meio do ano, ela acontece anualmente e chegou a ter até 6 mil crianças em 3 dias. Em 3 dias somos 6 mil crianças. Então, para nós, isso foi uma responsabilidade muito grande e nós convidávamos pessoas de fora para virem trabalhar. Porque assim, eu sempre tive muita vergonha para cantar, muita vergonha, né, para fazer. Eu sempre estive à frente, né, do trabalho da EBF, só que era ali com as crianças, eu não conseguia nada além daquilo, entendeu? A partir do momento que eu falava, agora você tem que cantar, aí eu já travava. Aí quando falaram que seria eu, aí eu falei, não, imagina, eu levei na brincadeira, até que a bispa pegou, parou, falou, Camila, é você. Deus está falando que é você. Você vai realmente ser a vocalista do Prostradinho. Aí eu comecei a entrar em desespero. Fui pro estúdio, chorei no estúdio. Você não sabe o que eu passei com essa moça no estúdio. Ela chegou lá no estúdio, começou a chorar. Aí tive que orar pela vida dela, ministrar a vida dela, fazer um culto de libertação, de ação de graça, entendeu? Porque verdadeiramente, assim, uma coisa que a gente precisa, assim, nós sempre comentávamos que era assim, um trabalho para crianças é um trabalho mais cuidadoso, mais minucioso. Por quê? Porque a criança é o futuro, né, do cristianismo, do evangelho no Brasil. Hoje, se você consegue evangelizar uma criança, ainda que ela não esteja na igreja, chegar lá na frente, em momentos, em situações da vida dela, ela vai lembrar daquilo que ela ouviu um dia na igreja, e pode ser que ela volte a procurar a Cristo. Quando nós acreditamos no projeto de Deus, não interessa quem seja. Se aquela pessoa foi escolhida para fazer aquilo, ainda que ela não esteja fazendo, ou nunca venha a ter feito, Deus capacita, como capacitou a vida da Camila, entendeu? Assim, nós ficamos espantados de ver ela cantando, até com o engenheiro de som, nós estávamos lá comentando e mixando as músicas, né, fazendo a masterização, e ele falava, é uma bênção, é uma voz ungida, é uma voz que vai tocar as crianças, vai mexer com as crianças, e você mexendo com as crianças, você também está mexendo com os pais, né? Os pais notam as atitudes das crianças, e isso é evangelismo. Quando nasce um projeto, quando nasce, é um filho, é um verdadeiro filho. Mas é gostoso porque todo mundo gera junto, sabe? Nós estivemos principalmente nesses últimos dias, até às 3, 4, ontem, até às 6 horas da manhã, para realizar tudo isso. Então muitas pessoas foram envolvidas. Cada musiquinha tinha um ritmo diferente, a gente ficava, e agora? Essa é pop, essa é rock, como que nós vamos fazer? E Deus foi dando, cada coreografia foi falando, agora põe aqui, põe isso. Deus foi dando cada detalhe, foi impressionante. No ensaio dos bichinhos, também nós juntamos eles, nós orávamos, ministrávamos cada um deles. Deus deu para nós uma reunião de madrugada, a característica de cada bichinho, o nome, nós nos juntamos, todos nós aqui nos juntamos e mais algumas outras pessoas. Aquela vai chamar Gigi, ela vai ser como uma gaúcha. Então Deus foi dando até o jeito que cada um ia ter que gesticular, a voz que cada um ia ter que fazer.
E eles foram preparados, né? Quando Deus falou, olha, a fulana que vai ser a tal personagem, eles se encaixaram, eles vestiram a camisa, foi muito interessante, né? Nós fomos começar a gravar no final de janeiro desse ano, não foi? E a gente ficou assim, cadê as músicas? Tem letra, mas não tem música. E eu ficava, meu Deus, como é que nós vamos fazer isso? E ficou naquele impasse. E o tempo está correndo. Deus deu a data também do lançamento. E a gente tinha uma data, né? Eu acho que a parte mais complicada é essa. Tinha data e ainda não tinha as músicas. Tinha as músicas prontas. Mas veja bem, foi o próprio Deus mesmo. Porque se ele não tivesse estipulado a data, talvez a gente tivesse relaxado, né? Ah, não, vamos deixar mais pra frente, está tudo muito corrido. Porque a nossa igreja tem muitos eventos. Mas Deus estabeleceu em janeiro, quando nós conversamos seriamente com Deus, falamos assim, Senhor, realmente é este o propósito? E Ele declarou, vai ser feito junto com a EBF e vai ser no dia 21/7 de 2007. E aí, foi... Nem sabia que ia ser um sábado, né? Aí eu falei, se for realmente de Deus, vai ser um sábado. E aí quando nós vimos, aí entendemos que Deus estava no negócio mesmo, né? E foi engraçado porque as músicas vieram, como nós estávamos dizendo, mas não tínhamos nenhuma ligação, só íamos fazer um CD de louvor. Mas aí Deus falou assim, não, vocês vão montar uma historinha, porque é para criança, tem que ser algo, tem que ser um diferencial. E aí surgiram 1000 ideias, né? Vamos fazer de robôs, vamos fazer de bichinhos, tudo que nós pensávamos, mas já existe. Eu falei, Deus, o Senhor vai nos dar algo distinto de tudo. E foi muito engraçado, porque quando começou a surgir a história, foi tão gostoso. Nós estamos num grupo, né? Numa sala super apertadinha. Em horário de trabalho. Em horário de trabalho, né? Do escritório. E de repente Deus começou a falar, não, e se nós fizermos assim, os bichinhos e tal. E aí foi surgindo cada bichinho. Deus foi falando realmente, como a Sheila já disse, cada característica, cada entonação de voz. E aí paramos algumas madrugadas, e acho que no prazo de uma semana, nós tínhamos todo o roteiro pronto. E aí, para encaixar as músicas dentro desse roteiro, foi interessante, né? Mas Deus trabalhou de uma forma tremenda, perfeita mesmo. Por que Ele é perfeito? E quanto aos personagens, eu acho que o interessante é assim que Deus trouxe, né? Tem um personagem de cada região do Brasil. Então tem do Sul, tem lá do Nordeste, tem do Rio de Janeiro. Profético. Pra onde esse CD for, a criança vai se identificar, né? Então, Eu acho assim, que o que mexeu e mexe com as pessoas é isso. É que esse CD é um CD infantil, mas ele não é regional. Desde o prostrado nós temos sempre assim, a orientação de Deus, não discriminando, mas de fazer com os músicos da banda. Assim, a gente teve uma experiência em relação a isso ao prostrado. Nós entramos em estúdio e gravamos todas as músicas e assim, foi coisa de Deus mesmo. Deus foi dando cada detalhe. Nós entrávamos no estúdio, eu falava, e agora essa música? Eu começava a olhar, vamos colocar isso, vamos fazer assim, vamos fazer ela desse jeito e tal. E sim, glória a Deus por isso, porque Deus capacitou cada um em cada situação, em cada momento, Deus capacitou. É aquele negócio, quando você está na direção de Deus, Deus traz aí a condição de você viver o milagre. É bom lembrar que, por exemplo, o grupo, né, do louvor realmente é o prostrado, que fez toda a parte dos arranjos, né, que tocou mesmo. E é interessante que a maioria dos bichinhos são... o pessoal do grupo, são os próprios músicos. Então todo mundo realmente, como nós dizemos, eles vestem a camisa em todos os projetos. Sabe? É a unidade, é bem isso. Me provando o seu amor. Ele por mim chorou. Gotas de sangue e na cruz morreu, me provando. Deus nos deu um CD, né, infantil, que não era a nossa atribuição principal, e ele deu a data 21 de julho de 2007. 21/7 de 2007. 21 é 3 vezes 7. Mais o mês 7 é mais um 7. E 2007 é outro 7. São 5 sets. A perfeição da glória de Deus. A graça de Deus. E sempre te agradar. Você sabe qual é a graça de Deus? Eu quero viver e te adorar.
criança é a graça de Deus, porque ele diz que nós temos que ser como crianças para poder entrar no reino dos céus. E sempre te agradar, juntinho de ti, eu quero viver. Tudo que fazemos é na obediência de Deus. Deus tinha falado com o apóstolo que as crianças que viessem na IBF deveriam ganhar um CD cada um. Eu falei assim, Senhor, nós não temos condições de mandar prensar, de mandar fazer a gravação, e agora nós vamos ter que dar praticamente 1000 CDs, né? Porque a gente pensa assim, pelo menos deveríamos levantar um recurso para pagar essa despesa. E o Senhor falou assim, não, falou claramente para ele, né, Pai? Que era para dar para essas crianças, porque o alcance dessas músicas em cada lar, em cada criança, viria uma repercussão, sabe, da graça de Deus mesmo em tudo isso. Seja comigo como foi com os grandes homens da Bíblia, me dando sabedoria, saúde. Né? São vidas que não conheciam Jesus que foram alcançadas, né? Que é o objetivo da Aliança da Paz, trabalhar na restauração. Amém. Agora você também pode cantar. Esse é o CD Prostradinho, nosso CD infantil. Aqui, lógico, não dá para contar tudo, senão a gente não teria espaço no CD. De sangue sou, e na cruz morreu, me provando. Tenho certeza que muitas vidas serão impactadas, muita gente vai ser transformada. Crianças se transformarão em adultos, como o Fábio falou, e esses adultos ainda vão nos ajudar a levar o Evangelho de Cristo nessa cidade. É nisso que nós estamos crendo, transformação.